Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como você faz a citação indireta e a direta de acordo com as normas da ABNT atuais, essas que saíram agora no segundo semestre de 2023. Peço que se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso me ajuda bastante. Vamos lá então. Para a BNT tem dois tipos de citação, a indireta e a direta. O que é a citação indireta? Essa é a que você vai usar na grande maior parte do seu texto. É quando você está escrevendo com as suas palavras as ideias que são baseadas em outros autores. Então, a grande parte do seu texto vai ser construída assim, tá? De citações indiretas. Vamos lá para ver os exemplos das indiretas então. Primeiro, você pode citar o nome do autor que você consultou em meio ao texto, por exemplo. Então aqui vamos ver um exemplo com um autor. No experimento 2 de Gomes, que é o autor, e aí eu coloco o ano entre parênteses. Nesse caso, é quando você fala, de acordo com Gomes, para Gomes, segundo Gomes, né? Você está citando o nome do autor em meio ao seu texto. Nesse caso, vai somente o ano entre parênteses, certo? Um segundo exemplo aqui para apenas um autor é você escrever a frase que você quer sem falar de acordo com, para, né, sem usar uma citação que você vai colocar o nome do autor ali em meio ao seu texto, mas ao final da frase, não precisa ser ao final do parágrafo, mas ao final da frase, você pode colocar aqui a citação do autor entre parênteses. Nesse caso, veja que vai tudo entre parênteses, tanto o nome do autor quanto o ano, tá? Veja bem, nessa nova norma da BNT não tem mais aquela coisa de serem todas as letras maiúsculas. Mesmo entre parênteses é escrito desta forma aqui, somente com a inicial em maiúscula. Vamos seguindo. Quando você cita dois autores, no primeiro exemplo aqui é quando você cita eles em meio ao texto, então Porlotti e Rubner, que são dois autores, eu vou usar o E normalmente aqui, somente o ano vai entre parênteses e aí eu continuo a minha frase, certo? Já quando você colocar eles ao final da frase sem mencioná-los diretamente em meio ao seu texto, como é o caso deste parágrafo aqui, você vai fazer igual vimos no exemplo anterior com o autor e colocar os dois aqui entre parênteses, tá? Tudo entre parênteses, inclusive o ano. A diferença é que quando vai entre parênteses, você não usa o E, você vai usar ponto e vírgula e um espaço depois para separar o nome de cada autor, certo? Quando são três autores, por exemplo, em meio ao texto, quando você cita o nome deles no meio da construção do seu texto, como por exemplo, de acordo com Catania, Matthews e Shimoff, então eu vou usar vírgula para separar e em relação ao penúltimo e último autor, eu vou usar o E. Então, Catania, vírgula, Matthews e Shimoff, e aí somente o ano vai entre parênteses, porque faz parte da construção da frase, a citação aqui, tá? Ou então, continuando aqui com três autores, mas quando eles não são mencionados diretamente, quando vai entre parênteses, você vai citar todos aqui entre parênteses, seguidos do ano, porém você vai separar aqui com ponto e vírgula cada autor e vírgula para separar o ano, tá? Lembrando que sempre depois do ponto e vírgula ou depois da vírgula vai um espaço, ok? Sempre depois. Agora, quando forem 4 ou mais autores, tá? A partir de 4 autores, você não precisa citar o nome de todo mundo. Você pode usar essa expressão aqui, et al. Então, você vai citar o primeiro autor do artigo, do capítulo de livro ou do livro que você está usando, seguido da expressão et al. Então, et espaço al ponto. Veja que essa expressão vai em itálico, somente ela, o nome do autor não, o ano também não, apenas essa expressão vai em itálico. Essa expressão significa algo como e outros. Então, Laraway, que é o autor, e outros. E aí depois vai colocar o ano normalmente aqui entre parênteses. Isso quando você está citando o autor no meio da construção do seu texto, tá? Se for ao final da frase, igual a gente viu outros exemplos, tudo isso daqui vai entre parênteses, ok? Agora vamos ver alguns exemplos mais específicos da citação indireta. Se você tiver aqui várias referências juntas, por exemplo, você usou mais de um texto como base para aquela frase, para aquele parágrafo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um texto aqui, Matthews, Catania e Shimoff, separados aqui sempre com ponto e vírgula, e espaço entre eles, vírgula, espaço, o ano.
E aí eu tenho aqui um outro trabalho. Quando é um outro trabalho, eu vou separar com ponto e vírgula e vou começar, depois do espaço, a citar os autores desse próximo trabalho, vírgula, ano. E assim seguimos. Aqui é outro exemplo da mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 3 trabalhos no mesmo, entre os mesmos parênteses aqui. Então, Batistucci, vírgula, espaço 2010, ponto e vírgula para separar, Rubner, ponto e vírgula Gomes, ponto e vírgula Martins, que são 3 autores, vírgula, espaço ano, ponto e vírgula para separar um terceiro trabalho, Gomes, vírgula, espaço 2015. Então é dessa forma que você vai citar quando são vários trabalhos diferentes que você utilizou na construção daquela ideia. Vamos lá então, agora a gente vai falar das citações diretas. O que é a citação direta? É quando você pega um trecho original do autor que você está lendo. Você copia e cola, você seleciona, copia e cola, ou você digita exatamente o que está lá no texto original. Neste caso, é chamado de citação direta, tá? Que você deve deixar claro que você copiou esse trecho de outro autor. No seu TCC, você vai utilizar muito menos esse tipo de citação, porque a grande, maior parte do seu texto deve ser construída pelas suas próprias palavras. Então veja bem, aqui seriam as suas próprias palavras. Então, o conceito de Skinner, que é um autor, ano, vírgula, p ponto, espaço, a página. Então veja bem, quando a gente usa uma citação direta, a gente deve dizer em qual página está isso lá no texto original. Então aqui já é uma diferença. Eu estou citando o autor, igual eu fiz com as indiretas, abri parênteses, coloquei o ano, mas eu devo acrescentar a página seguindo este modelo aqui. E aí eu continuo. Quando eu vou começar a citação direta de fato, ou seja, o trecho que eu copiei do artigo que eu li, eu abro aspas aqui, desde que seja um caso que esta citação aqui que eu estou copiando vai ocupar no máximo 3 linhas do meu texto. Então, como ela ocupa aqui 2 linhas, um pouco menos que 2 linhas, este é o formato. Eu vou abrir aspas e vou fechar aspas ao final da citação, indicando que este foi o trecho que eu copiei. Tá? Uma outra possibilidade é citando o autor aqui ao final da frase que eu copiei. É bem parecido com o de cima. Eu vou abrir aspas quando eu for começar o trecho que eu copiei e fechar aspas ao final do trecho, desde que tenha aqui no máximo 3 linhas de texto já no seu texto pronto. Vai ocupar no máximo 3 linhas a parte copiada, que é essa que você está vendo em destaque aqui. E aí ao final eu abro parênteses, aí coloco tudo dentro do parênteses. O nome do autor, vírgula, espaço, o ano, vírgula, espaço, p ponto, espaço, a página que está lá no original, certo? Vamos ver agora como fazer a citação direta quando ela tiver 4 linhas ou mais, ou seja, se ela ocupar no seu texto que você já está fazendo 4 linhas ou mais. Então, lembrando que essa citação é quando eu copio o trecho original do autor que eu estou lendo. Então, um primeiro exemplo está aqui, ó. Este trecho aqui que eu estou selecionando agora é o trecho que eu copiei do autor original. Como, em meio ao meu texto, ele ocuparia mais do que 4 linhas, eu devo então fazer essa formatação diferente que você está vendo aqui. Então eu tenho o meu parágrafo normalmente aqui, a hora que o parágrafo termina, seria onde a citação viria aqui logo em seguida. Mas como ela tem 4 linhas ou mais, em vez de abrir aspas e colocar ela aqui na frente, eu vou fazer ela num bloco separado. Então eu copio o texto e colo aqui, e uma possibilidade é citar aqui a fonte ao final do bloco da citação. Então, neste caso, eu faço aqui o modelo que vocês já viram anteriormente, que é tudo dentro do parênteses, autor, ano e página, tá? Por se tratar de uma citação direta, eu devo informar a página. Vamos ver como que eu faço essa formatação, então. Pronto, tenho aqui um parágrafo que eu escrevi, tá? E embaixo, um parágrafo que eu copiei, um trecho que eu copiei de outro texto que eu li. De onde que eu copiei? No caso desses autores aqui que eu cito, abrindo aqui a citação. Então, no meu parágrafo normal, eu cito os autores, é uma outra possibilidade, eu cito os autores no parágrafo. Então, Rubner et al., aí entre parênteses,
ano e página, e aí eu abro a citação e termino aqui com 2 pontos. Né? O 2 pontos pode vir se for uma construção melhor para o seu texto, ou se for uma coisa que seria sequência diretamente, nem precisaria dos 2 pontos aqui. Então, neste caso aqui, ó, é o trecho que eu copiei, este que eu selecionei. Vamos fazer essa formatação. Primeira coisa, estando aqui em página inicial, eu vou diminuir a fonte. Se eu estou usando fonte 12, a norma da BNT fala que a citação direta deve ser uma fonte menor do que a que eu uso no texto como um todo. Então, se eu estou usando a 12, eu posso vir aqui e colocar a fonte 11. Pronto, uma parte já está feita. Para a segunda parte, o que eu devo fazer aqui agora? Reduzir o espaçamento entre linhas. Aqui eu estou utilizando espaçamento entre linhas 1,5, mas para citações diretas, a norma diz que eu devo usar espaçamento entre linhas de 1, espaçamento simples. Então, com o texto selecionado, tá? Só mostrando novamente, eu clico, seguro e arrasto o mouse para selecionar tudo. Eu venho aqui, ó, neste item aqui que vocês estão vendo aqui no menu parágrafo, clico nessa setinha e venho aqui em 1, que é o espaçamento simples. Agora só falta uma coisa, que é recuar essa margem. Para isso eu vou precisar da régua aqui em cima. Se o seu Word já estiver aparecendo uma régua, vai para o próximo passo. Se não, vem aqui no menu Exibir, clica nele, vem aqui em Régua, clica aqui para selecionar e pronto, apareceu a régua. Com o texto que você deve formatar já selecionado, vem aqui na régua, nessa setinha aqui, na setinha de baixo desse marcador, clica aqui, segura clicado e arrasta esta seta aqui até o número 4, para ter um recuo de 4 centímetros. Ponto. Né? Não temos mais nada para fazer aqui. Está tudo prontinho o modelo da citação direta com mais de 4 linhas. Reparem que eu pulo uma linha aqui em relação ao parágrafo. Então, eu termino o parágrafo, pulo uma linha e coloco aqui a citação direta. E é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero ter contribuído. Deixa, por favor, o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.